Moscas e outros insetos desenvolveram a visão que os ajuda a reagir rapidamente ao perigo e enxergar em todas as direções ao mesmo tempo. Eles conseguem facilmente notar um objeto enorme se aproximando e rapidamente voar para longe. Mas quando estão voando em alta velocidade, a visão deles perde o foco e a imagem do mundo fica embaçada. Eles não conseguem entender que há um vidro transparente pela frente ou um humano, então se chocam contra eles. Muitos besouros são guiados pela luz e pela temperatura. Eles estão voando no ar fresco e, de repente, percebem a luz e sentem um calor vindo da janela. Um inseto vai na direção da luz e não percebe a janela. A visão dele não é desenvolvida o suficiente para distinguir uma fina camada de vidro no caminho. Esses animais também são atraídos pelos cheiros que vêm das casas. A maioria dos insetos não tem visão aguçada. Um inseto voa rapidamente ao longo da estrada em direção ao veículo em movimento rápido. O inseto percebe tarde demais e simplesmente não tem tempo para reagir e voar para longe. A visão da mosca não é tão ruim. Ao tentar se livrar de uma mosca, você bate nela com um jornal, mas ela foge facilmente. A velocidade dela não é tão rápida para o tamanho, mas você ainda é muito lento em comparação. O cérebro da pequena mosca reage ao que vê várias vezes mais rápido. A mosca percebe 1 segundo 56 vezes mais devagar do que um humano. Imagine um mergulhador correndo debaixo d'água. Se você olhar da superfície, ele vai parecer lento. É assim que uma mosca vê você de fora. Jogue um balão comum no ar e observe-o cair no chão. Para uma mosca, a sua mão não é mais rápida do que este balão. Esses insetos também têm olhos únicos. Eles são divididos em milhares de receptores e lentes que capturam a luz simultaneamente. As pessoas usam pequenos músculos e viram os olhos para ver o que está à sua volta. As moscas não têm esses músculos. Elas enxergam em todas as direções ao mesmo tempo, com sua visão de 360 graus. Não importa de que lado você ataque a mosca, ela nunca será surpreendida. As moscas também têm asas incríveis que permitem mudar de direção durante o voo. Elas podem parar, virar, se mover em uma nova direção e desviar de qualquer obstáculo em uma fração de segundo. Mas a coisa mais incrível sobre elas é a capacidade de calcular com antecedência sua estratégia de voo. Você pega um jornal enrolado para ir em direção à mosca. Nesse momento, o cérebro do inseto calcula onde sua mão vai acertar. O corpo da mosca imediatamente toma a posição certa para fazer a manobra. Ela sabe onde você vai acertar antes que dê o golpe. Mas você tem uma pequena chance de matar uma mosca. É preciso estar à frente. Se uma mosca está sentada sobre sua mesa, você precisa mirar nela, mas bater um pouco mais longe, mirando o lugar para onde a mosca vai se mover. De qualquer forma, é difícil prever a rota dela. Apesar da sua lentidão, você ainda é um grande perigo para uma mosca. Mas por algum motivo, ela não tem medo de você. Ela fica voando em torno do seu corpo e não te deixa em paz. É porque o seu corpo é um banquete para ela. Ela nem precisa te morder para conseguir comida. Está tudo na superfície. Sua pele secreta suor, proteínas, carboidratos, sais, açúcar e outras substâncias químicas que a mosca coleta com o seu tubo de alimentação. O principal obstáculo no caminho dela, na busca por comida, é um gigante lento, no caso, você. E você não é um motivo sério para que ela fique com fome. Você já notou centenas de mariposas e borboletas noturnas voando ao redor de uma luminária ou lâmpada comum? Isso acontece por causa da evolução delas. Esses insetos voam apenas à noite para evitar o encontro com predadores. Por milhões de anos, elas voavam pelo céu noturno, guiadas pelo luar. Mas elas não voavam em direção à lua. Elas tinham que ver a lua de um certo ângulo. Isso as ajudou a não se perderem ou caírem em armadilhas. Elas sabiam que havia menos perigo onde a lua estava iluminando, pois haveria um espaço aberto lá. Mas então, as pessoas criaram a eletricidade. Milhões de novas luas surgiram nas janelas das nossas casas e nos postes de luz. Uma mariposa voa em direção à lâmpada em um determinado ângulo. Mas ao contrário da lua real, a lâmpada está cada vez mais perto da mariposa. Há cada vez mais luz e a mariposa se perde no espaço. Ela começa a voar em espiral em direção à lâmpada e chega tão perto que a luz a cega por todos os lados. Ela fica desorientada e não consegue entender o que está acontecendo. A luz que mostra a direção para a mariposa está por toda parte, então o inseto não consegue voar para longe e simplesmente não sabe para onde ir. As moscas grua são insetos enormes com pernas longas. Elas vivem perto de água e lugares úmidos com grande vegetação. E parecem super assustadoras, pois lembram enormes mosquitos. Mas as moscas grua são alguns dos insetos mais gentis e inofensivos do planeta. Algumas espécies se alimentam do néctar das plantas. Outras moscas grua não têm boca e não comem absolutamente nada. Elas vivem uma vida curta e usam as reservas de gordura que acumularam quando eram larvas. Essas criaturas frágeis aparecem no inverno. As moscas grua desempenham um papel importante na manutenção do meio ambiente.
Elas são alimento para sapos, peixes, pássaros, aranhas e insetos maiores. Portanto, não se apresse em bater nelas caso as veja. Elas não irão te machucar. A maioria dos insetos pode ser irritante e alguns, como centopeias, também parecem bastante assustadores. Essas criaturas de corpo comprido com 15 patas podem viver no seu banheiro ou até mesmo no seu quarto. A maioria das pessoas deseja atacá-las imediatamente, mas você não deve fazer isso. A centopeia é um predador útil para sua casa. Ela pega pequenos insetos que são pragas, controla a população de baratas, mosquitos, moscas, cupins e outros besouros. A centopeia gosta de ficar perto de onde tem comida. Se você a esmagar, muitos pequenos insetos sairão de suas tocas. É melhor contratar prestadores de serviços especiais para eliminar todas as baratas e demais insetos indesejáveis. Quando não há comida para elas na sua casa, as centopeias vão embora. Elas são predadoras solitárias e não são portadoras de doenças, não roem seus móveis ou roupas, não fazem ninhos. Tudo o que elas querem é pegar uma presa. O mesmo vale para as aranhas. Elas pegam percevejos, mosquitos, moscas e outros pequenos insetos. Portanto, as aranhas e as centopeias são as pequenas guardiãs da sua casa. As centopeias gigantes amazônicas são totalmente diferentes. Essas criaturas enormes são venenosas e podem até morder o humano. Elas também têm uma forte casca protetora. Elas também têm uma forte casca protetora, que é difícil de destruir, e geralmente vivem em florestas tropicais e selvas, mas às vezes podem entrar nas casas. Há um inseto rápido escondido nas paredes do seu quarto ou atrás do fogão da sua cozinha. Conheça a barata americana. É quase impossível pegá-la, pois ela pode se mover a uma velocidade de 1,5 metro por segundo, graças às suas 6 patas. Cada pata tem 3 joelhos. Seus membros são cobertos por pequenos pelos que sentem qualquer mudança e vibração no espaço. Elas funcionam como antenas. Quando você abre a porta da cozinha, elas imediatamente captam a lufada de ar e fogem rapidamente. Você não consegue pegá-las, mas as centopeias sim. O animal terrestre mais rápido do mundo em relação ao tamanho é tão grande quanto uma semente de gergelim. É um ácaro encontrado no sul da Califórnia. Ele percorre 322 vezes a extensão do próprio corpo em 1 segundo. Para efeito de comparação, o mamífero mais rápido é a chita. Ela pode percorrer 16 vezes a extensão do próprio corpo. O atleta mais rápido corre 6 extensões do próprio corpo. Se você aumentasse o ácaro para o tamanho de um humano, ele seria capaz de se mover a uma velocidade de 2.000 km por hora, quase 2 vezes mais rápido que a velocidade do som. Ele pode mudar